boa tarde novamente, sejam todos bem-vindos aqui ao Espaço Vila Rica. Eu sou o Rodrigo Grotto, da produtora Quinopus. Essa é uma sessão que está comemorando os 10 anos do Cineclube Sessão Quinopus. A gente acabou de assistir uma cópia restaurada em 4K do filme Cidade dos Sonhos, né, no original Mulholland Drive, do David Lynch, diretor norte-americano que faleceu, né, infelizmente, em janeiro desse ano, aos 78 anos. A gente já havia passado o documentário em homenagem ao Lynch aqui em janeiro, né? Não sei se alguém de vocês aqui veio à sessão em janeiro, a arte de David Lynch. E foi com muita alegria que a gente conseguiu programar essa cópia, porque eu acho que é um dos filmes mais ricos e instigantes, né, do século XXI. O filme, quando ele estreou, comentei com vocês na apresentação, já levou um prêmio em Cannes de melhor direção para o Lynch, e depois teve uma indicação ao Oscar também de melhor direção. Em 2010, a revista francesa Cahiers de Cinéma fez um ranking elegendo o melhor filme da primeira década do século XXI e escolheu o Mulholland Drive como o melhor filme. E, em 2016, a revista de cultura da BBC também fez uma pesquisa com 170 críticos de cinema perguntando qual seria o melhor filme do século XXI. Né? E daí o filme eleito também foi o Mulholland Drive, David Lynch. Ou seja, um filme muito bem visto pelos críticos e também pelos admiradores da obra do Lynch. Esse filme, quando estreou no Brasil, eu lembro que, infelizmente, não passou nos cinemas de Londrina. Na época, a gente tinha bem menos cinemas aqui. O Vila Rica tinha fechado em janeiro de 2001 e o Ouro Verde, em 2002, estava passando por uma reforma que deixou o cinema parado por anos, né? Até que, em 2005, a UEL voltou a programar filmes só no Contour. Daí o Ouro Verde só foi voltar a exibir filmes muito tempo depois, né? Então, a maior parte do público de Londrina assistiu ou em VHS, na época, ou em DVD. Né? Em 2017, a cópia restaurada em 2K não veio para cá, então talvez essa tenha sido a primeira apresentação pública do Mulholland Drive em Londrina, né? A sessão de hoje à tarde. Eu vou começar, então, o bate-papo. A gente tem a presença do professor doutor em literatura Gustavo Ramos de Souza e a professora doutora Andréa Cachel, da filosofia. É um filme que é difícil a gente tentar debater pensando só na trama, né? Porque parece que o que mais importa não é tanto a trama, e sim a proposta estética do Lynch. Né? E a primeira pergunta que eu ia fazer, então, para os professores convidados, né, como é que vocês veem esse filme agora na revisão, né, nessa cópia restaurada, pensando também no que a gente está vivendo no mundo contemporâneo, com relatos também de muitos episódios até violentos, ou de traumas, ou até de assassinatos, ou de suicídios, de pessoas que confundem a realidade com o mundo onírico ou se deixam levar por uma coisa, porque uma das temáticas que o Lynch aborda também, ao ter uma atriz que vai para Hollywood, né, se apaixona por uma outra atriz e acaba projetando coisas também sobre essa atriz tendo um caso com o diretor, o que está acontecendo, que é um pouco a trama do Mulholland Drive. O filme nos é apresentado inicialmente pelo ponto de vista onírico da personagem, né, que é uma coisa que é realmente talvez um dos maiores charmes do filme, né, e que a gente, quando vê pela primeira vez, não sabe exatamente disso. Né. A gente sente que tem uma coisa fluida ali, que tem a realidade da personagem da Naomi Watts, mas a gente não sabe exatamente também o que está acontecendo, né, que pode ser algo também relacionado à perda da memória da personagem da Laura Herring. E só aos poucos a gente vai entendendo também que tem uma coisa cada vez mais estranha, até que daí uma chave se abre, né, literalmente. Uma caixinha se abre e a gente vê o universo de outra maneira. Então, queria que vocês apresentassem para a gente as expressões iniciais, e daí já podem também fazer considerações sobre aquilo que mais chama atenção para vocês nesse filme. Ela queria falar por último, mas não, vamos deixar ela falar primeiro, né? Não, passa o microfone. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Dizer do quanto é interessante poder ver na tela. Já falei isso em outra oportunidade aqui, né? Então, a comemoração dos 10 anos, o projeto de manter isso, manter um projeto desse com exibição, ter esse público aqui imenso num feriado, né? Então, eu acho que esse é um evento muito importante para a cidade, o dia de hoje, eu diria, né, no campo do cinema. Você colocou questões que eu não esperava. Eu brinco que eu venho toda preparada, o Grota coloca questões que eu não tinha nem pensado. Mas a realidade humana, né, ela passa sempre a divisão entre realidade, sonho,
alucinação, desejo, consciente, inconsciente, ela sempre foi uma questão relevante no campo da filosofia, por exemplo, que é a minha área. Ela sempre disse respeito a anseios humanos. Então, a possibilidade do engano, da gente achar que a realidade está sonhando, isso já é clássico na filosofia, né? Especialmente com um filósofo que é o Descartes, mas já houve, mesmo na antiguidade, filosofia medieval, os estudos da consciência na filosofia contemporânea vão para um outro lado que complementa esses temas. Da mesma forma, isso se desdobra no nascimento da psicanálise. Enfim, então a gente tem uma longa história do entrecruzamento entre realidade, ficção, sonho, alucinação, desejos, né? Mas talvez na sociedade contemporânea, que é o que você perguntou, né, essa questão se agrave porque a gente vive uma vida, uma identidade cada vez mais virtual, talvez, né, permeada pelas virtualidades. Então a gente vive uma dobra da subjetividade. Então nós somos um sujeito aqui na realidade, mas a nossa interação com a virtualidade, ela não é só um duplo meu, né? Ela não é só um espelhamento meu, ela chega a ser até uma outra identidade mesmo, né? Então, eu vejo isso às vezes em alunos bem mais jovens, porque a minha geração ainda, ela tem uma relação talvez diferente. A gente viveu uma vida antes dessa vida tão online e tão permeada pela imagem, né? Então, tem coisas que eu acho absurda que eu converso às vezes com as gerações, né, aí de 20 anos. Por exemplo, identidade totalmente inventada, a pessoa é totalmente um filtro. Eu falo, gente, mas como assim, né? Você é um filtro e depois vai encontrar alguém na realidade, a pessoa vai achar que não é você. E às vezes essa questão nem se coloca para algumas pessoas, né? Ela diz, mas qual é o problema? É assim que é. Então, eu acho que o mundo contemporâneo, ele de fato muda totalmente, traz novas nuances para essa discussão sobre realidade, ficção, alucinação e, sobretudo, virtualidade e realidade, né? E isso, claro, que vai impactar nas questões que você enfatizou sobre violência, né? Porque o meu eu... Aí eu não sou da área da psicanálise, mas a gente tem uma discussão sobre eu imaginário. Eu acho que o eu imaginário, ele cada vez mais ocupa o lugar do eu real, né? Real entre aspas, porque nunca é exatamente real. E esse eu imaginário permeia aquilo que a gente é de modo mais forte. E isso no campo isso em relação à violência, ao delírio, né? ao modo como eu reajo ao mundo, que talvez eu reajo a um mundo que também seja imaginário e não é exatamente a realidade, entre aspas, realidade. Então, acho que o mundo contemporâneo traz uma nova, como eu falei, nuance sobre o debate que está posto no filme, claro que colocado numa outra perspectiva, né? Rapidamente, eu estava conversando aqui sobre algumas interpretações depois da exibição aqui. Não há consenso, né? Cada um de nós viu um filme, o Lynch deixa isso tudo muito aberto, mas certamente o filme, como tema, traz essa questão, né, do sonho dela, ou do delírio, né, e isso colocado no filme se coloca na realidade contemporânea, nesses temas que você me apontou e nessas novas nuances, né? Então, o filme é bastante contemporâneo, não só pela violência do assassinato ali, mas pela dobra, né? Pela dobra entre real e imaginário e simbólico, pela dobra do tempo, né? Pela circularidade do tempo, pelo impacto sobre o que é o sujeito, o que é a verdade, o que é o inconsciente, o que é abrir a caixa de Pandora, o que é o conhecimento. Então, acho que a gente vai poder...
Eu espero que o Gustavo me salve, mas a gente vai poder talvez abordar algumas dessas questões, né, na medida aqui desse debate. Bom, silêncio. Bom, em relação a impressões iniciais, eu confesso que a cada vez que eu revejo esse filme, eu tenho novas impressões iniciais, vou dizer assim. Eu acho que a quarta ou quinta vez que eu revejo, a última vez agora, né, mas eu tinha visto semana retrasada, eu fui fazer o dever de casa, fazer a pesquisa, né? Tem um engraçado que é um filme que tem 24 anos agora, né? Vai fazer 24 anos, já tem uma farta bibliografia, né? Tem muita coisa escrita sobre ele. E pensando especificamente na questão que você apontou, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar no filme sobre esse viés, né? Mas algo que me chama a atenção, pensando a partir da questão colocada, é a maneira como a personagem, não vou pensar especificamente em questões contemporâneas, mas como a personagem esse duplo, né, Betty, Diane Selwyn, como ela vive numa espécie de delírio, ou vive, o que é engraçado é o título no Brasil, né, Cidade dos Sonhos. A piada, acho que foi o Pablo Vilar que fez essa piada, né? Mesma coisa você chamar o Sexto Sentido de O Menino e o Fantasma, né? Porque você está entregando muito do que é essa trama, né? É claro, não se trata, evidentemente, apenas do sonho no sentido psicanalítico, né, uma espécie de desdobramento ou uma distorção da realidade. Tem esse aspecto. Mas tem outro, acho igualmente importante assinalar, como Hollywood seria essa cidade dos sonhos também, né? E existe, em virtude disso, né, uma espécie de queda desse ideal. Ela projeta toda uma Hollywood sonhada, uma Hollywood mediada pelo cinema, né? Inclusive, algo que me chama bastante atenção, sobretudo na primeira parte, a profusão de clichês hollywoodianos, né? Inclusive a gente chega até a dar risada, fala, nossa, não acredito. Mas a despeito disso, esse clima onírico se estabelece também, e eu lembro de um crítico que falou sobre Veludo Azul, né, que falou que é como se fosse Norman Rockwell surrealista, porque ele está pintando aquela vidinha bem suburbana americana, ao mesmo tempo com uma certa estranheza. E o que ocorre, por exemplo, com Cidade dos Sonhos, em que pese essa profusão de clichês, parece que nós estamos vendo aquilo pela primeira vez, né? Então é como se fosse uma lente do sonho ali colocada. Então se trata, é claro, de uma personagem... Claro, seria fazer uma psicanálise selvagem aqui, né? Ela parece uma esquizofrênica, na verdade, né? A forma como ela distorce essa realidade. Mas mais do que uma distorção dessa personagem que vive em culpa, porque talvez ela teria mandado matar a personagem da Camila Rhodes, né? Da Laura Harring. Mas eu acho que é sobretudo esse sonho fracassado, sonho de Hollywood que não deu certo, né? E isso que leva uma espécie dessa queda desse ideal, daquilo que ela imaginava, e talvez a conduza ao suicídio, pelo menos a forma como eu vejo. Mas, como eu disse, não existe uma única resposta, né, para esse filme. É um filme muito, muito rico. Eu lembro quando esse filme saiu, né, muitos críticos apontaram algumas semelhanças com Sunset Boulevard, do Billy Wilder, que era um filme de 1950, que talvez fosse uma das primeiras grandes reflexões feitas no cinema americano sobre essa indústria de sonhos, né, que é Hollywood, assim, uma reflexão mais amarga, né. No caso do Sunset Boulevard, o personagem principal era um roteirista, interpretado pelo William Holden, que estava sem grana, tentando levantar, fazer um filme, não conseguia, até que por acaso ele entra na mansão de uma personagem que foi uma estrela na época do cinema mudo, né, a Norma Desmond, e acaba daí meio que tendo um caso com ela para poder também fazer um roteiro para ela e conseguir fugir do pessoal para qual ele está devendo. Só que o Billy Wilder fazia uma coisa também muito inovadora para a época, que era começar com a morte do personagem, né? E o narrador era uma espécie de Brás Cubas assim, do cinema, que era um narrador defunto já. Ele começava a fazer a voz em off, vocês estão vendo meu corpo morto aí na piscina e tal, e agora eu vou contar a minha história, assim. É um filme que impactou muito o David Lynch, né? E eu acho que um pouco que tem no Mulholland Drive, que a gente pode comentar também agora em relação à estética do filme, no Twin Peaks, quando ele faz a série para TV, ele faz uma mistura de soap opera, né, de novela para TV, aquele melodrama clássico de emoções rasgadas, né, de música melosa, assim, diante de cenas com conflito. O diálogo também dizendo tudo que o personagem sente e tal, só que com toques de surrealismo, né, assim como você falou do Norman Rockwell, né, que pintava a vida americana toda perfeita, mas o Lynch inseriu um certo surrealismo ali.
E no Mulholland Drive, parece que esse surrealismo vai levando para uma coisa mais sombria, assim, né? Tanto que ele não consegue nem fazer o filme num estúdio de cinema mesmo, né? O projeto começa com um piloto de uma série de TV, daí não conseguiu nem bancar a série, daí veio um produtor francês, de repente virou um filme longa-metragem, né? De 2 horas e meia, quase. Mas é como se daí até a própria Hollywood do século XXI já não permite nem essa autocrítica, né, se a gente for pensar. E uma coisa que você comentou até de um pouco de comédia, uma das coisas que eu acho mais inventivas desse filme também é que ele mistura vários gêneros, assim, né? A trilha sonora do Ângelo Badalamenti tem desde esse tema principal, que é uma coisa, né, típica do Badalamenti, assim, meio meloso, causa uma emoção, mas também expressa um pouco a sensação de atravessar Mulholland Drive, que o Lynch falou que foi a origem da ideia, essa rodovia que corta Los Angeles e que à noite se transforma em algo muito sinistro, né, enquanto de dia você tem toda a vista do vale ali, vê a cidade inteira e tal. Então ela tem essa dupla camada, assim, de poder alcançar uma camada mais sombria, mas ao mesmo tempo de dia é uma coisa toda meio paradisíaca, assim, né? Mas ao mesmo tempo tem umas músicas de rock dos anos 50, né, jazz também, e tem um lance de comédia bem clichê também, né? Aquele amante da Lorraine, a esposa do diretor do cinema, é uma coisa, né? Você pensa, nossa, o Lynch dirigiu essa cena, né? Imagina, que é engraçado. Mas aí vai vendo no Twin Peaks, a terceira temporada também tem vários desses personagens, meio brutamontes, né? Típicos de séries de TVs americanas. Ele vem meio que vai zombando de tudo isso. Mas talvez ele siga aquilo que o Hitchcock falou também. O problema é acabar com o clichê, né? Agora, se você começa um clichê e tira sarro dele, né, você consegue imprimir uma leitura crítica. Então eu queria que vocês falassem agora, talvez, da proposta narrativa, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes no Mulholland Drive, porque a gente, não sei se é a primeira vez na história do cinema, mas é um caso raro de você começar não pela realidade, né, cotidiana da personagem e depois ela vai entrar em delírio. A gente já começa no delírio / sonho / né, o que está acontecendo na mente dela, para depois de muito tempo, né, acho que depois de 1h30, 1h40, 2 horas basicamente, só depois na última meia hora que a gente, peraí, então ela é essa moça aqui, né, Diane, novamente Diane, né, que é o nome que ele gosta bastante, né, porque no Twin Peaks também tem aquela Diane que ele sempre conversa com, né, então, assim, depois que a gente viu o filme e sabe disso, uma outra coisa também muito rica do Lynch é que não tem problema nenhum você saber disso e rever o filme, né? Porque o filme é feito, parece com uma outra proposta, né? Não é tipo quem fez isso, o que vai acontecer, né? A trama não foi estruturada nesse sentido de revelação, de desfecho. Parece que daí realmente é quase um poema mesmo, né? Queria que vocês comentassem um pouco disso. Tá. É engraçado você ter mencionado o Sunset Boulevard, né, o Crepúsculo dos Deuses, porque era um dos filmes favoritos dele, né? Ele fala, esse e tem outro filme que inclusive que tem um quê também do Mágico de Oz, que é outro filme que aparece bastante no Wild at Heart, né? Não, mas é engraçado, nossa, que é a relação desse filme com o Mágico de Oz? Porque temos um mundo dos sonhos e um mundo real, temos ali aquele mundo em sépia, né? E com Sunset Boulevard eu acho interessante até porque ele revisita algumas locações. Por exemplo, quando a Norma Desmond, no Crepúsculo dos Deuses, né, ela pensa em voltar para o cinema, ela vai visitar o Cecil B. DeMille, a câmera mostra a fachada da Paramount. O Lynch faz a mesma, quando ela vai, a Betty vai fazer a audição, né, o teste, é a mesma fachada, só que a Paramount não permitia que você mostrasse o letreiro, então a câmera fica um pouco posicionada abaixo, né? E quando ela chega também onde mora a tia, né? Qual é o nome da tia Ruth, né? A forma como o David Lynch ele vai filmar, embora tudo coberto, é a mesma forma como o Billy Wilder vai filmar, por exemplo, o casarão da Norma Desmond, né? Ele lembra muito o casarão da Norma Desmond, inclusive, né? Coisas antigas. Utiliza isso. E, por exemplo, quando ela fala, tinha um canguru pugilista aqui, né? Lembra muito o enterro do macaco no Crepúsculo dos Deuses, né? Falando um pouco sobre como esses antigos astros do cinema, né? Como eles eram tanto excêntricos, né? Então ele tem um diálogo bem constante com Sunset Boulevard, inclusive o Winx, né? Não, tem que ser aquele Winx, né, aquele café, que é em Sunset Boulevard, né? Então ele faz, claro, e por ser também nome de uma das ruas mais importantes de Hollywood, né? Então ele vai fazer essa referência, ele vai fazer piscadela o tempo todo com o filme do Billy Wilder, né? E é interessante também porque o nome da personagem, pelo menos na primeira metade, que é, se for Diane, que é um nome fetiche do David Lynch, mas é Betty, né? A Betty Elms, que é o nome da personagem. Em Sunset Boulevard tem aquela personagem que é a Betty também, a
Nancy Olsen, né, se não me engano, é o nome da atriz, né, tem uma Betty ali que, inclusive, a família dela pertencia ao cinema. Ela diz isso pro personagem do William Holden, né? Minha mãe era... Eu preferi ficar atrás das câmeras. Mas toda a família... Ela vem de uma família tradicional do cinema, assim como a Betty da Naomi Watts. Ela tem uma tia, né? Ela fala tia Ruth, que era uma atriz também, né? E esse mistério tem outra Betty importante que a gente vai buscar na década de 40, que é o caso da Elizabeth Short, a Dália Negra. É um caso também daquelas moças que iam para Hollywood tentar a carreira, só que no caso ali teve um destino trágico, né? E é interessante como o filme brinca bastante com esses clichês também de chegar a Hollywood e conseguir o papel, né? O que acontece, por exemplo, a gente sabe histórias, por exemplo, a Lana Turner foi descoberta num café, né? E onde que ela acha que seria descoberta, onde teria atrizes fracassadas, ou aquelas que querem ser atrizes, no café, no caso, tá lá no Winx, né? Então, eu acho interessante como o filme brinca com esse grande clichê de se tornar uma grande estrela, né? E como ele dialoga com uma certa tradição. Você falou do Sunset Boulevard, a princípio, né? Mas também de um Assim Estava Escrito, que é um filme muito amargo do Vincent Minnelli, né? Eu esqueci o título original agora. Foi feito um ano depois. Que ele, The Bad and the Beautiful, isso, que tem esse olhar muito amargo sobre Hollywood também, né? E nós vamos ver também piscadelas, por exemplo, o Poderoso Chefão no começo, né? Do cavalo, a ameaça que ele faz ao produtor, e ali nós vamos ter os irmãos Castigliani, né? Que eles são um pouco caricatos também, da máfia interferindo nos produtores de cinema. Então, ele dialoga, na verdade, com toda uma tradição meta-cinematográfica também, né? Quando o cinema é colocado. Por exemplo, eu li alguns artigos comparando com o Desprezo, do Godard. Mas como assim? Principalmente, qual a última frase do Desprezo? A frase que o Fritz Lang pronuncia. Silêncio, né? Ele vai falar no set, fala silêncio, ele fala em italiano. E ali ele fala em espanhol, silêncio também está presente. Também ele vai, como as personagens se fundem, né? Tem um diálogo com persona, inclusive alguns enquadramentos. Eu acho que do ponto de vista narrativo, como você diz, né? A história ela tem diversas interpretações, tanto que o Estúdio Canal, né? Quando foi lançado em DVD, ele pediu que o David Lynch desse algumas pistas para o espectador. Ele tem 10. Você chegou a ver sobre isso? Depois eu até posso mostrar aqui. Ele deu 10 pistas de interpretação desse filme, né? Então, depois eu mostro as 10 pistas que ele dá. Mas, para além desse aspecto narrativo, eu acho interessante como ele vai criar, a partir de ruínas do imaginário cinematográfico, essa profusão de clichês ou de outros filmes que ele vai citar, né? Eu falo das ruínas do imaginário cinematográfico, por exemplo, Comédia Pastelão, que vai ter, no caso, do marido ali, que vai bater que é apanhado do amante. É muito ridículo aquela cena. E um que tem um humor negro muito parecido com o dos irmãos Coen, a cena do Hitman lá, o assassino. Sem querer, ele mata um, ele tem que dar um tiro na outra, ele tem que... Vai escalando uma comédia de erros. Tem musical ali também, né? Por exemplo, aquela 16 Reasons lá que vai cantar. Tem Faroeste, o Cowboy, né? Então, ele vai misturando, tem um clima de filme noir, tem um romance, ele vai lidando com diversos gêneros já desgastados, né? Esses gêneros são todos desgastados. Mas como ele vai narrar esses gêneros com muita estranheza, parece que nós estamos vendo aquilo pela primeira vez. E é um procedimento muito parecido, inclusive, que ele vai utilizar no Lost Highway, que é o filme... Não o anterior foi o Straight Story. O História Real, que é o filme, não à toa, né? Straight Story, que é uma linha mais dois filmes anteriores, né? Que foi o Estrada Perdida, Lost Highway. A estrutura narrativa é bem parecida. Inclusive, quando a personagem da Naomi Watts começa a convulsionar dentro do Clube Silêncio, é muito parecido com o que se dá no Estrada Perdida. Que a personagem do Bill Pullman começa a convulsionar, daí muda, né, ele vira outra coisa, outra história que está sendo narrada. E eu acho interessante disso, porque tem até anedota sobre Estrada Perdida, que conta, que aconteceu no Brasil, um crítico, ele assistiu a primeira metade, né, até quando ele vai preso, ele levantou, vai ao banheiro, ele voltou, era outra história. Ele pensou, nossa, será que eu estou na sala errada? Então algo muito parecido poderia ocorrer com os Dados dos Sonhos. Você aguentou o filme 2 horas, putz, vou ao banheiro, vou pegar uma água. Você volta, não é a mesma história. Já é outro filme, né? Mas enfim, tem muitas coisas ainda, mas a princípio... Acho que, falando assim do ponto de vista de algumas questões da estética, né, eu acho que há ali a evidência de algumas das questões que são colocadas, né, por autores, por exemplo, Deleuze, do que é um cinema não clássico, né? Então você falou o Lynch, né, como um artista visual, um pintor. Um dos principais pintores que ele apreciava, Francis Bacon, né?
Então, toda a discussão sobre a função da imagem, que claro que ela vai ter uma função narrativa em alguma medida, né, de nos contar uma história, mas ela tem uma função nela mesma, né? Então, temas como a imagem como força, não só como uma representação de algo. Então, a força das imagens, a poética das imagens, porque há uma estrutura narrativa em que a imagem funciona dentro dessa estrutura narrativa, mas também há a imagem que, enquanto imagem nela mesma, já tem uma função ou como força, ou como poética, o próprio delírio, enfim, né? Então, eu acho que isso fica bem evidenciado ali, um outro estatuto da imagem, né? Também essa discussão sobre imagem clichê, e aí é fazer da própria imagem clichê um debate sobre o clichê, né? Então, isso também há uma discussão no livro sobre cinema desse autor da filosofia contemporânea, que é o Deleuze, né? Então, o filme, ele com certeza apresenta uma outra forma de pensar a imagem, pensar a narrativa. Há uma discussão, eu vejo ali muito do que pode ser dito sobre imagem cristal. Eu tive um orientando que trabalhou isso sobre imagem cristal nesse autor que é o Deleuze. Depois ele fez mestrado na comunicação social, orientado pelo professor Miguel, no jornalismo, sobre imagem cristal no Estrada Perdida. Então o Gustavo estava fazendo essa comparação, né, que seria uma trilogia: Estrada Perdida, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos, né? Então, a Mulholland como uma imagem cristal em que o tempo ele é uma imagem que é uma metáfora de um tempo não linear, de algo que pode comportar um presente e um passado, uma realidade, uma virtualidade. Nós estávamos falando antes aqui sobre essa discussão de Hollywood, né, as imagens, a metalinguagem do filme, que traz elementos de outros filmes. Isso como se reflete na trilha também, de pensar uma Hollywood em vários tempos históricos. Então, isso vai perpassando na trilha sonora, né? Às vezes é dos anos 40, às vezes você tem ícones dos anos 80, para pensar essa sonho e ilusão, né, de Hollywood. Então, em termos narrativos, obviamente uma ruptura com o que foi sempre a narrativa clássica, que ainda era baseada em algo assim, num filósofo lá atrás, que é o Aristóteles, que pensava a importância da verossimilhança. Então, para você comprar uma obra de arte, você tinha elementos de verossimilhança. Até o Hitchcock faz alguns comentários sobre isso no livro dele com o Truffaut. Então, aqui, claro que a gente tem um pouco uma quebra da verossimilhança, né? Da ideia de que tenha que ter uma verossimilhança para ter uma empatia do espectador, né? Então, acho que, sobre vários pontos de vista, esse filme, para mim, é essa metáfora do que é uma imagem tempo, né? E não mais imagem em movimento. Esse é um tema específico, assim, mas de uma nova forma de pensar a imagem e pensar até mesmo o que é essa arte de imagens, que é o cinema, né? Então, acho que há várias coisas no filme assim que destacam essa outra forma de pensar o jeito que eu narro, o porquê da imagem e como é que eu penso um tema ali, né? E claro que aí é uma discussão teórica sobre o que é Hollywood, é uma discussão sobre o que é o cinema do ponto de vista do meio, né? O que é o cinema enquanto meio, enquanto linguagem? É uma realidade projetada na tela, mas a realidade projetada na tela como elemento onírico. Então, acho que tem muita dessa reflexão também sobre o que é Hollywood, essa metalinguagem sobre o que é o cinema, as várias referências narrativas a outros filmes e diretores, mas essa reflexão sobre o que é o cinema, né? Sobre o que é uma imagem numa tela, sobre o que é o espectador,
sobre o para quê do espectador diante daquela história ali. Então, acho que em relação ao que você estava comentando, né, de uma nova forma de narrar e pensar a imagem. Gustavo falando, eu lembrei que o maior spoiler em português é um corpo que cai, né? Não existe um spoiler maior num título que um corpo que cai. Cidade dos Sonhos também apresenta bem o filme, mas não chega, não é um spoiler de dica temática, assim, né? Mas um corpo que cai, eu fico indignada. Eu falo, gente, esse é o maior. Em Portugal se chama Mulher que Viveu Duas Vezes. A Mulher que Viveu Duas Vezes. As dicas? Não, daqui a pouco você lê as dicas, então. Você comentou do corpo que cai, daí até tem uma cena, eu vou fazer uma última pergunta e vou abrir para o público também. Mas tem um momento no filme em que a Betsy, né, eles põem a peruca na personagem da Rita, né, e que depois a gente vai saber que é a Camila, e lembra, logicamente, a questão da personagem do corpo que cai, do Vértigo, que é a Kim Nova, que, né, inicialmente era loira, depois fica morena, e o James Stewart fica tentando moldá-la para voltar a ser loira, tal, quase tentando ressuscitar o cadáver da amada, uma coisa assim, né. E daí eu ia perguntar particularmente dessa sequência, que eu acho que, para mim, é uma das mais bonitas, não só da filmografia do Lynch, mas talvez de toda a história do cinema, que é essa sequência do Clube Silêncio, né? Que hoje vendo eu fiquei emocionado assim novamente, porque o som da cópia tá lindo assim, a imagem também, que é quando as duas vão, né, nesse teatro abandonado, e daí tem umas sombras projetadas tal, e daí vem aquele cara que apresenta e começa a falar, não é banda, não é orquestra, e começa a falar em francês também. E tudo já foi gravado, e parece que remete um pouquinho também ao tema do pós-modernismo, dizendo no final do século XX, o Kubrick comentava isso, né? Todas as histórias já foram contadas, nosso papel é recontá-las um pouco melhor. Então parece também que para quem fabrica imagens, né, ali já no final do século XX e nesse século XXI, todas as imagens parece que já foram também criadas já, né? O que resta aos criadores de imagens é tentar misturá-las de uma nova maneira, talvez, mas não como se o cinema ainda fosse capaz de apresentar algo novo enquanto imagem assim do mundo, reflexo do mundo. E o filme foi lançado em outubro de 2001, nos Estados Unidos. Um mês depois, as Torres Gêmeas, né? E para quem viveu naquela época, eu lembro que na época eu era repórter da Folha de Londrina, foi um acontecimento muito grande no mundo inteiro, assim, porque teve impacto no mundo inteiro, né? E aquele evento das Torres Gêmeas foi considerado também, por alguns teóricos da imagem, o primeiro manifesto artístico /terrorista, não sei, do século XXI, porque foi uma imagem que ao mesmo tempo parecia a imagem de um filme, mas e foi televisionado, né, para o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que o Mulholland Drive, sem querer, né, porque o filme tinha sido pensado nos anos 90, produzido em 99, mas carregava essas questões do mundo contemporâneo, que o cinema estava numa crise. E a gente também é um momento também que as pessoas começam a ver mais filmes em casa, né? Deixam a experiência de ver na tela muito maior que a gente, que é a tela de cinema. E o Godard comentava isso também, que ele achava que o cinema estava morrendo, porque quando você vai ao cinema, a tela é muito maior que você, então você está diante de algo que vai guiar você para algo inconsciente, como se fosse o homem tentando alcançar o seu destino. Quando você vê o filme em casa, você é maior que a tela, né? E, então não é algo que vai mostrar algo novo para você, ou algo inesperado, né? E a gente hoje em dia ainda vive a questão das pessoas produzirem imagens também com o celular. E também assistirem muito mais imagens, talvez na palma da mão, num formato muito menor, né? Que também tem lá o seu lado positivo, tal, da democratização, o acesso de produção de imagens, mas tira um pouco do poder de signo que o cinema tinha em relação ao mundo, né? De ser talvez um oráculo, que você entrava na sala escura e tinha um contato com algo ao longo de 2 horas, né? E que levava você para outra realidade, né? Então, assim, nossa, a pergunta vai ficando gigante, né? Mas, assim, queria que vocês comentassem a sequência do Clube Silêncio, porque acho que é o momento que a gente, enquanto espectador, também se liga emocionalmente ao filme, né? Quando a gente vê as duas chorando e aquela interpretação maravilhosa, né? Em espanhol, da música Crying, do Roy Orbison. Nossa, e é uma das cenas mais enigmáticas do filme, né? É engraçado que ela lembra muito o quarto... aquele quarto vermelho do Twin Peaks, aquelas cortinas, assim como do Mr. Rock, lá no começo, que tem também, né? Não. É um baixinho. Eu não sei se quer dizer que o que faz Twin Peaks, o que faz, talvez. Ele é bem baixinho. Mas
é uma sequência, eu acho também bem estranha. Inclusive, aquela mulher de cabelo com a peruca azul, ela parece aquela cantora de ópera que está no Delírio, lá naquela cena estranha do Twin Peaks, o volume 3, né? Ela parece muito uma figura ali. Então, ali eu acho o interessante dessa cena é como ele revisita alguns dos seus fetiches, né? Por exemplo, as cortinas vermelhas, Roy Orbison, que aparece, por exemplo, naquela canção In Dreams, né? No Veludo Azul. Então, isso que você falou está tudo gravado, né? Inclusive tem uma frase, acho que é do Peter Bogdanovich, num filme que ele faz com Boris Karloff, que é Targets. Ele fala: todos os filmes bons já foram feitos, né? Ele utiliza exatamente essa frase. E essa frase ela consta no filme dos anos 60. Isso que essa crise já aparece colocada desde muito tempo, né? Essa crise da imagem. E a comparação que você traz aqui com 11 de setembro, vez que o filme foi lançado um mês depois, lembra de um livro da Susan Sontag, né? O Diante da Dor dos Outros, em que ela vai falar sobre o aspecto quase cinematográfico dessa experiência, que pessoas, testemunhas oculares que estavam diante do ataque às Torres Gêmeas, falaram assim: parece um filme. A realidade parece um simulacro. Isso que é interessante. Você vê como aquela imagem, em vez de sua comparação ser outra, a comparação parece um filme, né? E, inclusive, essa provocação que você falou assim, uma forma de arte, o Stockhausen fala isso, né? Que foi a maior obra de arte do século XX. século XX não, do século XXI, que foi a queda das Torres Gêmeas. É uma frase bem provocadora, mas buscando uma relação com isso, né? Por exemplo, Baudrillard vai falar, ou o Mitchell vão falar sobre um iconoclast envolvendo 11 de setembro, essa guerra de imagens, e o filme parece encenar não apenas essa guerra de imagens, mas de tentar resgatar imagens do passado e ele tenta reordená-las a fim de criar algo novo, né? Porque, nossa, de fato, é uma sequência muito... Eu não, para além do que eu fiz, desses comentários, que é difícil entender como o filme pode, sei lá, refletir acerca dessa cena, né? O engraçado é que a gente, conversando com outras pessoas, fica assim: meu Deus, será que minha interpretação foi por um outro caminho, talvez, né? Eu estava até lembrando, eu e meu marido, que a gente assistiu um filme do Aronofsky uma vez, e nós fizemos uma interpretação maravilhosa, nos achamos muito inteligentes. E depois eu fui ler, porque o Aronofsky deu a interpretação, não tinha nada a ver com o que era o filme. Então, às vezes o Mother. Às vezes a gente dá uma delirada, né? Mas nos extras da versão da Versátil, tem lá uma discussão que coincidiu com a minha leitura, embora ela não... eu acho que há esses dois temas, esse sobre o cinema e tal, mas eu li bastante na perspectiva subjetiva do que é um sonho ou uma alucinação, e essa discussão, talvez por eu ser filósofa, muito... permeada por esse debate, o que é o sonho, o que é a realidade, o que é o virtual, o que é o real. Então, naquilo que é um sonho dela, ou delírio, ou anseio, né, de que a Camila, né, que ela não tivesse sido a escolhida, de que ela não tivesse mandado matar a Camila, e que, então, por isso que o telefone toca é a máfia, depois o telefone toca, ela mesma atende, porque aí já é a realidade, é ela que matou, nessa chave de leitura. Então, acho que eu interpretei algumas cenas com um pouco como esse debate sobre o que é um sonho. E um sonho, ele traz componentes da realidade. Então, por isso que eu troco uma face, um nome com a outra, né? Então, do jeito que eu estou lembrando, a garçonete é a Beth, agora eu sou a Beth, ela tem o meu rosto, né? Esses personagens se permeiam, né? Então, o jeito que eu estou reinterpretando uma realidade, em hipótese, assim, se eu estiver sonhando, desejando, alucinando, elementos do inconsciente, que eu acho que tem uns personagens que eu vi dessa forma, aqueles que trazem uma verdade muito nebulosa e muito escura e maluca, né? Então, alguns desses personagens eu entendi como fragmentos do inconsciente, a caixa de Pandora, né? Que vai liberar os demônios, a verdade, o anseio, e é uma verdade que vai te enlouquecer, né? Isso na humanidade.
A descoberta da verdade, metaforicamente, foi a nossa queda no caos e no desastre, né? E ali com ela também, então, a chave, enfim, todos esses elementos. E aí, na cena, sobre o silêncio, eu acho que tem muito também essa discussão sobre o que é ilusório, né? Eu ouço aquilo que toca, mas não toca. E o silêncio como aquilo que não pode ser dito, como está para além do que o humano pode alcançar, né? Daquilo que está no âmbito, aquilo que escapa o âmbito da inteligibilidade humana. Então, eu entendi nesse registro, eu pensei muito nesse registro. Desse debate ali na narrativa, que é uma metáfora, né, e que traz todos esses elementos para o sonho de uma carreira em Hollywood, mas que tem essa história pensada também como algo que está sendo sonhado ou delirado, né, ou é um desejo inconsciente de que ela fosse a atriz em alguma medida. Então, e quando canta-se aquela música em espanhol, é o limite, né, em que vai vir a verdade. Então a música fala assim: eu te perdi, né? Eu estou com saudades, eu não suporto essa realidade. Então eu entendi como essa mudança de chave também, né? Dizendo para o espectador: olha, o que aconteceu, até aqui, beleza, né? Agora o espectador também vai abrir a caixa de Pandora e aguentem, né? E às vezes está para além do que pode ser dito, né? Inclusive do que a gente consiga interpretar objetivamente. Claro que a gente interpreta, cada um de nós tem as nossas leituras. Então acho que aquela música eu entendi muito como falando a respeito daquilo que viria, né? De que foi um amor perdido, de que houve ali, enfim. Então, os elementos da lanchonete que reaparecem no sonho ou delírio, né, tudo aquilo que vai sendo colocado na primeira parte, que na segunda parte você fala: foi daí que veio essa informação, foi aí que trocou, né? Mas, ao mesmo tempo, não é que a gente bata o martelo: era um sonho, porque a palavra sonho, ela é muito interessante mesmo no português, né? Ela é um sonho de dormir, sonhar. Ela é um sonho de uma ilusão em Hollywood. Ela é um sonho de uma alucinação. Então, a palavra sonho realmente é um spoiler no título em português, mas eu acho interessante que comporta várias coisas realmente que são pensadas ali, né? O que é o sonhar, não só com uma carreira, com Hollywood, mas o que é o sonhar dentro daquela trama ali, né? O sonhar, ele é uma mistura de realidades, ele traz o inconsciente, tem chaves de verdade em que você está quase chegando a essa virada, né? Então eu interpretei a cena nesse registro que é bastante numa outra perspectiva, né? E eu acho que a ideia do Clube do Silêncio claro, nós esgotamos as imagens no mundo principalmente televisivo, a partir da televisão. Mas, para além dessa questão sobre imagem no mundo contemporâneo, a verdade ela só cabe ao silêncio, né? Talvez. No campo do ser humano, acho que a verdade ela não é acessível à nossa inteligibilidade ou à nossa expressão lógica. Então, talvez o Clube do Silêncio, para mim, seja um pouco esse limite entre verdade e ilusão, né? Eu interpretei nessa perspectiva. Aí, o ruim é que fica gravado, se for uma coisa nada a ver, ficou lá, né? Mas o próprio Lynch se recusava, né, a dar muitas explicações também, e achava que cada um podia ter a sua interpretação.
Eu ia abrir também para o público, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário. Temos o primeiro aqui, depois você. Tá. Cara, para ser bem sincero, boa noite para vocês. Eu queria falar sobre não é uma pergunta, eu quero que vocês dissertem sobre as particularidades da direção do Finch, tanto na parte narrativa como a visual. Porque na minha perspectiva existe um Lynch novo e um Lynch velho. Você pega uma das maiores derrotas do Lynch, o ser humano ele tem suas derrotas, que é o Duna de 1984. Antes disso a gente tem o Homem-Elefante, o Eraserhead, a gente tem ali o Eraserhead, o Homem-Elefante, e posterior a isso a gente vai ter o Veludo Azul, a gente vai ter Estrada Perdida e o Cidade dos Sonhos. Então a gente tem uma divisão do Lynch na parte da identidade visual. Eu queria que vocês dissertassem sobre esse ponto que é extremamente importante. E mais precisamente para ela, eu queria se pode fazer uma analogia com a Caverna de Platão, ou seria que é achismo meu, certo? Caverna de Platão, eu não tinha. Até essa discussão, o Platão tem essa discussão de sonho e realidade no Teto, ligado um pouco a esse tema do conhecimento mesmo, né? Mas no Platão é uma crítica às sensações, né? É dizer que as nossas sensações não são seguras. Então é como se a gente tivesse sempre iludido. E na filosofia platônica você tem uma promessa de encontrar a verdade, né? Então a verdade está no mundo inteligível, e ser filósofo é recusar o mundo da sensação, o mundo da caverna, e ir para um mundo da ciência, da filosofia, do lógico, que vai te dar o conhecimento. Eu acho que o filme no Lynch está rompendo essa possibilidade, né? Tá brincando com claro, há outros filósofos em que já abordam o problema dessa fronteira, né? Então acho que o filme, eu diria que traz essa temática, mas subvertendo, né? Dizendo talvez as fronteiras, mesmo na narrativa, por isso que eu falei de imagem cristal, em que a estrada ela é onde houve o assassinato, onde tem um atalho, né? Então acho que os limites ali são mais borrados, assim, entre realidade e verdade, né? E eu acho que também essa discussão sobre o sonho, a alucinação, o onírico, a filosofia teve um tempo no campo da arte que fez essa discussão, por exemplo, num autor que é o Walter Benjamin, sobre que às vezes a alucinação é o campo da verdade, porque também há uma crítica ao nosso excesso de lógica, né? Então o onírico às vezes também ele é o invertido, né? Principalmente isso após a modernidade, após a gente já entrando aí no final do XIX, século XX, tem toda essa discussão sobre o entorpecimento talvez seja mais capaz de me trazer a realidade do que a lógica, né? Então, eu acho isso interessante, porque daí a imagem como poesia, a imagem como irracionalidade, ela é um acesso, só que esse acesso é do campo do silêncio, né? Porque não é do campo da lógica. Então, eu acho que o Lynch está brincando também com essa... É a mesma estrada, né? É a mesma estrada. Então, tanto no Estrada Perdida como no Mulholland Drive, é a mesma estrada. Aonde que está o atalho ali? Aonde que foi? Aonde que começou um e terminou o outro ali na história, né? Então, acho que essa fronteira é um jeito de questionar essa capacidade da gente estabelecer limites tão estanques entre realidade e sonho, e realidade, e racionalidade, poesia, né? Então, em relação a esse aspecto, assim, eu tenho essa visão da obra. Sobre a narrativa, sobre Lynch, eu vou peço ajuda aos universitários. Quer começar, Gustavo?
Depois você complementa, porque... Não, Duna, eu confesso, de todos do Lynch, o único que eu não consegui passar de 5 minutos. Eu acho esse filme insuportável. O Duna dele, o do Villeneuve, eu gosto. Eu não gosto. Mas dos demais, assim, por exemplo, tanto os filmes anteriores quanto alguns dos posteriores, por exemplo, ele tem 2 filmes de sua filmografia que são extremamente convencionais, extremamente clássicos, né? O Straight Story, o Estrada... História real? História real, isso. E o Homem-Elefante, né? Que são filmes mais clássicos. Os outros, desde o primeiro, na verdade, seu primeiro longa, o Eraserhead, ele já se mostrava um cineasta mais inventivo, né? E eu acho essa boa parte da maneira como ele causa essa estranheza desse mundo passa, evidentemente, pela trilha sonora, pela própria montagem, pela sobreposição, né? Ele utiliza as fades, mas sobreposição aparece, por exemplo, desde a primeira cena do Cidade dos Sonhos, da competição, da competição de dança, idosos, né? da competição de, ele vai sobrepondo imagens e acaba por criar pela montagem mesmo esse efeito de estranheza. E você mencionou o Benjamin aqui, Cachel. Eu lembro, por exemplo, uma parte do ensaio dele sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Ele fala como o cinema ele cria uma nova percepção no inconsciente óptico que nós vamos estranhar algumas coisas do mundo pelo primeiro plano, por exemplo. E o Lynch utiliza muito o primeiríssimo plano às vezes, né? No Estrada Perdida tem, por exemplo, da boca da Patricia Arquette, né? Que fica meio, ali, por exemplo, no Cidade dos Sonhos nós temos uma cena de trocas de olhares do mafioso, lá, de um dos irmãos Castigliani com o diretor Whedon. Muitos primeiros planos também da Naomi Watts. Então, quando eu acho que justamente por esse tipo de efeito, quando ele enquadra esse tipo de personagem, algum tipo de situação de uma maneira um pouco inusitada, não esperada pelo cinema mais clássico, planos mais abertos, eu acho que isso acaba produzindo um pouco dessa estranheza que é tão recorrente na obra dele, né? E é claro também pelos figurinos, ou pelo como ele consegue misturar, por exemplo, uma certa estética dos anos 50 com a contemporaneidade. E que é uma espécie de disjunção espaço-temporal, que aparece em Twin Peaks. Causa uma certa estranheza porque nos soa como se aquelas coisas não devessem estar ali. No entanto, elas estão, né? Eu vejo dessa maneira como ele acaba sendo um cineasta mais inventivo e acaba tendo um traço mais estranho mesmo, né? Quase essa ideia de um Heilig que aparece no Freud mesmo, um inquietante que surge, né, da própria imagem. Sim, daí complementando o que o Gustavo falou da imagem, eu acho que nos primeiros filmes, o Eraserhead e o Homem-Elefante, como o Lynch veio das artes plásticas, né, ele tinha feito alguns curtas também antes do Eraserhead, parece que é uma tentativa de construir um mundo cinematográfico ainda de diálogo com a pintura, né, com uma representação dando uma importância para essa questão das cores, da composição, da luz e tal. A partir do Lost Highway, talvez, já tinha um pouco no Wild at Heart, Coração Selvagem, que ganhou o Palma de Ouro em Cannes, mas o Estrada Perdida, Lost Highway, já começa a ter um trabalho de som muito particular do Lynch. Em alguns filmes ele assina o desenho de som, e daí a gente vai ver no Mulholland Drive, o bom de ter visto na Copa Restaurada é que dava para ver que tinha umas camadas de som, às vezes muito baixinhas, assim, que ele deixava num volume quase mínimo. Se você não prestar atenção, você não percebe que tem, às vezes, uma coisa acontecendo num volume bem baixo. Que no nosso inconsciente, talvez, vá nos conduzindo para alguma coisa de sensação, né, de sentimento estranha, mas você não consegue identificar. Então, eu acho que a partir do Estrada Perdida ele começa a fazer isso, ele aperfeiçoa no Mulholland Drive, e daí no Império dos Sentidos, na terceira temporada do Twin Peaks, que é 2017, que é a última realização, daí ele radicaliza isso. Tanto que, para mim, eu acho que é o episódio mais esteticamente assim, perfeito e revolucionário jamais feito para a TV é aquele episódio, acho que é o 8º da terceira temporada, né? Que boa parte é em preto e branco, e tem um trabalho de som incrível. Assim. É uma coisa realmente fora de série, assim, que ele conseguiu fazer muito pela construção do som. Daí, a partir dessa construção nova do som, cada som nos remete também a uma imagem oculta. Então, o trabalho visual dele não está mais só nas imagens apresentadas, e também nas imagens ocultas que surgem na nossa mente sem que a gente saiba. Né? Que vai se moldando que ele vai usar nos filmes posteriores, como a lanchonete americana, esses lugares comuns que eles falaram, né, do imaginário americano, o carro, a lanchonete. Sim, eu acho que nessa terceira temporada, ela é incrível que ele tenha feito isso com mais de 70 anos, né? São 18 horas, eu acho, se pegar... Né? Bom, então, vamos que tem mais 2 perguntas que tinham levantado a mão, pode ter mais ainda, né? Você agora, então? Pode levantar se quiser, mas pode ficar sentado. Boa noite a todos.
Eu me chamo José Bandeira. Primeiramente, Grota, parabéns pelo evento, tá? Para os dois, sejam bem-vindos aí. A todos, muito obrigado pela presença, tá bom? Eu me chamo José Bandeira, sou estudante de trilha sonora, tá bom? E baterista também. Então eu gosto bastante de trilha sonora no cinema, principalmente. E, pois bem, eu quero falar duas coisinhas com vocês. Sobre a trilha sonora no filme e também depois eu quero seguir para uma pergunta. Bom, o filme ele contém... as coisas que eu gostei bastante no filme foi a variedade, né? Como eu tinha comentado com você, né? A variedade de trilha sonora ela é muito ampla, né? Ela tem tanto jazz, né? A gente começa ali no início com jazz, né? O pessoal dançando ali todo animado. A gente tem um pouquinho de blues, né? A gente tem o blues lá quando o personagem ele vai chegar na casa lá que era antes, ela era a ex-esposa dele, né? No caso, né? Que é a cena que você disse que é aquela parte bem de comédia, né? Que ele é expulso da casa dele lá, né? Da parte lá que ele é expulso da casa lá, que ele apanha do cara. Aquela parte lá lembra bastante aquela briga de bar, né? Que a gente fala, né? Que no caso, tipo, a gente tá brigando no bar e toca aquele blues tranquilão, né? Né? A gente lembra bastante isso, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, a gente tem também o jazz, né? Que o Grota falou. E também a gente tem bastante... O que mais que a gente tem? A gente tem bastante música dos anos 60, né? Aquela cena do playback, que ela vai fazer a teste do playback, né? Que o diretor do cinema vai fazer lá o teste com as atrizes, né? Que ela vai escolher a atriz, né? Para o papel principal, né? A protagonista, no caso, né? Então, e tem bastante também a parte também, né? Que da trilha sonora mais tensa, né? Que é mais tipo para dar medo no espectador. Que essa daí é a parte que eu achei bem, tipo, que deu medo em mim mesmo, né? Que eu admito que deu bastante medo, é um friozinho na barriga. E, tipo assim, eu achei que, tipo assim, o diretor, ele criou pausas bem estratégicas nesse filme, sabe? Eu comentei com ela certinho, né? Que, tipo assim, o diretor, ele criou pausas bem estratégicas, tipo, tanto nas falas, tanto para as cenas com a trilha sonora, entendeu? Tipo, eu achei isso daí bem interessante. Então, tipo assim, mas assim, qual que é a minha dúvida agora? Tipo assim, aquela parte do Clube do Silêncio, por exemplo. Eu achei bem interessante tipo assim, eu achei bem interessante porque ele fala no ai banda, silêncio, né? Eu achei interessante por causa especialmente da trilha sonora, entendeu? Porque eu me lembrei especialmente de bandas, de música, especialmente por causa disso. Para vocês, se o Rodrigo Grota, se alguém aí quiser comentar também depois comigo, qualquer hora, se quiserem. Para vocês, por acaso teve alguma questão filosófica ou alguma coisa a mais, assim, em questão da trilha sonora, na opinião de vocês, assim, nessa parte do Noai Banda, Silêncio, o que vocês acharam dessa cena em si? Vocês acham que tiveram alguma coisa a mais, assim, bem tensa? Essa parte do Noai Banda, Silêncio, o que vocês acharam? Qual a opinião de vocês? Eu acho que a professora André Cachel tinha comentado um pouco, né? Parafraseando o Wittgenstein, quando não se pode falar, deve-se ficar em silêncio. Era isso a frase? Mas acho que tem um pouco a ver também com uma dramaturgia pós-Segunda Guerra Mundial, do Beckett, que começa cada vez mais a tirar o significado das palavras e tentar produzir significados por silêncios, ou seja, pela ausência, né? E daí dificultando também a questão de identificação do espectador com algo, na peça de teatro, na tela, porque o cinema clássico narrativo ele vai criar sempre uma relação com o público de você se identificar com o personagem e acompanhá-lo no seu desenrolar, os conflitos, né, e sentir as emoções com ele. Já no cinema moderno e contemporâneo, você subverte isso, você não dá todas as respostas para o espectador, às vezes não cria essa relação de empatia, de identificação, dificulta, né, para o espectador se situar naquela organização de sons e imagens, que é bem esse caso do cinema do Lynch, já no século XXI. Você está diante de um mundo ali visual no qual você tem que ficar prestando muita atenção para entender para onde você está andando, né? Ou escutar todos os sons, entender as texturas, as camadas de imagem, as sobreposições, né?
Então, acho que daí talvez o Clube Silêncio seja uma síntese dessa proposta estética do Lynch, que é muito mais sonora, visual, do que pela palavra, né? Pelo texto. Pode ver que não tem nenhuma frase assim no texto que seria construída nos cânones clássicos da dramaturgia. Né? Não é tipo um monólogo igual a gente pode ter no Bergman, de algum filme do Bergman. É diferente. Assim, as frases mais emblemáticas que se repetem são frases simples. Né? This is the girl. Né? São frases muito pop, assim, muito simples. Né? E ele faz isso desde o Eraserhead também. O Eraserhead quase não tem diálogos. Né? Então, eu acho que é um cinema que recusa a palavra como signo expressivo e, na verdade, tenta criar uma desordem no sentimento e na percepção do espectador para mostrar assim, ó, essa realidade que eu vou apresentar para você é algo que você nunca vai conseguir se identificar com ela, mas você pode criar umas sensações ou potencializar algo a partir dela. Né? Como você falou, eu acho que a questão dos signos, eles são signos muito mais visuais, né, que se criam. Né? Eu lembro, enquanto eu me preparava aqui, lendo sobre a Cidade dos Sonhos, uma interpretação bem interessante, né, com base ele fez nas pistas do David Lynch, né, que eu vou mostrar, eu quero ler apenas duas delas aqui, né, cadê? Ó, a oitava pergunta que ele coloca né, a Camila conseguiu se tornar atriz graças apenas ao seu talento? Essa é uma questão bem importante, né, e ele pergunta também, né, o que nós sentimos e percebemos quando estamos reunidos no Clube Silêncio. Né, eu falo disso. Eu falo essa interpretação que eu vi recentemente sobre o filme, porque faz menção ao caso Harvey Weinstein, que explodiu anos depois. Né? E é interessante, sobretudo naquela cena em que o ator ele vai... Na cena da audição, ele vai meio que apalpá-la, né, a personagem da Naomi Watts, e o texto que está sendo lido parece chantagem de produtor para ajudar a menina a subir na carreira, como fosse o famoso teste de sofá. O texto lembra muito isso. Né? E nessa interpretação desse autor, fala assim, a partir do momento que ela conseguiu se tornar outra coisa, ela se torna outra pessoa, ela teria que matar aquela personagem inocente e se tornar aquela que procura shortcuts, atalhos, e aqui fica que deve se deitar com o diretor para conseguir o posto que ela queria. Então é como se a Camila Rhodes, a Camila de verdade, não a da primeira parte, mas também um pouco da primeira parte, ela e a Diane, elas fossem a faceta da mesma pessoa, uma inocente, deslumbrada, achando, nossa, vou chegar a Hollywood, todo mundo. Isso é totalmente ilusório. Em que mundo alguém chegaria, primeiro papel, ela morou naquele casarão bonito, ela chegou, vai estar o diretor, a diretora de casting, todo mundo ali para uma audição, isso não existe. Né? Isso simplesmente não existe. Mas ela tem essa ilusão que vai se tornar. Tanto que ela fala, eu quero ser melhor, eu prefiro ser uma atriz do que ser uma estrela. Ela tem essa visão, ela fala isso. Né? Então ela imagina que Hollywood seja um lugar de sonhos perfeito para ela, onde ela vai conseguir se tornar uma atriz. Daí por que ela fracassa? Né? Ou porque tem uma grande conspiração, que tem um Mr. Rock lá, porque tem a máfia, ou porque ela tinha outra coisa para fazer enquanto o diretor está ali, ou porque o diretor é chantageado pela máfia, embora ele quisesse ela. Então ela fica buscando, ela tergiversa, ela procura respostas para estar ali. Mas uma vez que ela mata essa outra, ela vai descobrir a verdade disso justamente no Clube Silêncio, e ele fala, está tudo gravado, né? Essa é a frase. Soa um pouco como se estivesse chantageando o Harvey Weinstein, até, olha, eu tenho tudo gravado, eu sei o que você fez, né? Mas por outro lado, nós observamos que o Clube Silêncio a partir do momento que ela chegou, se tornou atriz buscando atalhos para chegar até ali, ela participa desse Clube do Silêncio, um grande clube do silêncio que é muito restrito. Então ela entra nesse lugar ali, ela chega naquele lugar, como ela vai conseguir? E tanto que nós observamos que ela tem muita vergonha quando ela vê um detetive, a polícia, ela se esconde. Então tem uma certa estranheza. Essa interpretação eu acho bem interessante que o autor faz, que eu falar, por exemplo, se você fracassou foi por quê, né? Inclusive as personagens mais enigmáticas, o Mr. Rock e, sobretudo, o Cowboy. E onde ele pede para encontrar o outro, né? Ele fala o nome do rancho ali, que, se nós procurarmos o mapa de Hollywood, é o caminho que leva ao letreiro. Né, aquele letreiro, Hollywood Sign. Para você chegar até ali, para chegar ao cowboy, ele escolhe, você precisa me obedecer. O outro vai dizer, o filme não é mais seu. Né, então, tem todo esse clube do silêncio ali, em que para você conseguir ser alguém em Hollywood, você tem que ficar na boca, você tem que aceitar esse tipo de coisa. Então, acho que sob esse prisma, o filme fica também, ganha uma outra camada. Isso é maravilhoso. Interessante. Né? Tá falando, porque tem muito a ver, por exemplo, do ator lá, o Woody, né? Ele apalpa ela, puxa ela, ele é um pouco nojentão, né?
Ele chega, era bem nojento. Não, que ele chega ali, mas o que a fala que ela fala assim, eu te odeio, eu odeio nós dois. Porque é como se ela, a partir do momento que ela aceitou aquilo, ela passa a se odiar. E essa cena se repete, né? Primeiro ela com a Camila, ou melhor, a Rita, e depois ela no estúdio mesmo, né? Enquanto ela está... Mas nessa cena especial, os diálogos, prestem atenção caso vocês revejam, nos diálogos que aparecem na audição. Né? Que ela fala assim, uma coisa como, não é que ele é nojento, fala assim, você vai para a cadeia, eu vou te mandar para a prisão, quando as pessoas souberem disso. Então soa muito como esse pacto de silêncio que existia em Hollywood antes do Me Too, por exemplo. Né? Soa muito, acho uma leitura que, eu acho que Clube Silêncio significa também isso. Né? Essa interpretação é maravilhosa. Aliás, vou pensar nessa perspectiva, realmente muda tudo, porque as duas... Quando elas ficam duas loiras, né? Tem ali, claro, o tema do duplo e do eu, e que talvez sejam a mesma, né? Duas perspectivas da mesma mulher. E aí, inserindo o tema de Hollywood e tal, realmente... Eu ia comentar só numa outra perspectiva de um autor que eu estudo, que é o Stanley Cavell, não tem nada a ver com as intenções do David Lynch, tá? Nessa cena. Mas é interessante como, às vezes, o silêncio declara o som, né? Então, o Stanley Cavell tem uma discussão sobre o excesso de som no cinema, som exagerado e para desviar, né? Não o bom som. E, às vezes, a forma de você declarar um som que realmente condiz com um cinema que não é escapista, né? É você declarar o som pelo silêncio, né? Então isso é uma discussão sobre o cinema como linguagem, né? Nada a ver com as intenções do David Lynch, porque eu não acho que as intenções no filme tenham sido essas. Primeiramente, boa noite a todos. Pegando carona em algo que você falou, Rodrigo, no que ele falou também, um filme que me vem muito à mente sempre que eu penso no Cidade dos Sonhos é A Morte num Beijo, do Robert Aldrich. Porque o filme do Aldrich, nos anos 50, ele está falando lá das ansiedades da Guerra Fria, do conflito nuclear e tudo mais, que é algo que o Lynch também vai trabalhar muito. Essas ansiedades do século XXI, do eu, pegando no caso também da questão da identidade e tudo mais. Então, são filmes, sei lá, décadas distantes um do outro, mas que trabalham com as ansiedades das suas épocas. Então, eles refletem coisas. O filme do Lynch, ele vai pegar discussões assim que ainda não estão sendo discutidas, mas já estão antevendo essas discussões. O pessoal vai discutir essas coisas assim, anos depois, mas essas coisas já estão no filme do Lynch ali em 2001. Então, eu penso muito nessa reunião desses dois filmes assim, tão diferentes, mas sempre eu penso como filmes meio que irmãos. E outra questão também, desculpa. E outra questão também, apesar de serem cineastas diferentes, eu até queria perguntar para o pessoal aqui, revendo agora, um cineasta que me veio muito à mente foi o Rivette, pela maneira que ele trabalha com as atrizes. O Rivette, ele chegava a dizer que os filmes não eram filmes dele, os filmes eram construções coletivas com as atrizes, com os atores que ele trabalhava. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre também o trabalho das atrizes do filme, porque eu acho que é muito importante o que elas fazem ali, a entrega delas. Então eu acho uma coisa muito forte. É uma coisa que toda vez que eu revejo o filme, eu me pego pensando no trabalho das atrizes e no que o Lynch construiu com essas mulheres. Quer começar? Qual era a pergunta mesmo? Vamos começar pelo final, porque você tocou num assunto muito interessante, que na época que o filme foi indicado ao Oscar, não teve indicação para as atrizes, né? E muitos críticos comentaram que a Naomi Watts, por exemplo, merecia uma indicação, talvez, de melhor atriz, né? E se for contar igual você comentou agora, Andréia, acho que ela faz 4 ou 6 personagens, no mínimo. Porque tem a Beth, que depois se transforma na Diane. Mas também tem, se a gente pensar que a personagem da Laura Harring também é um duplo dela, também é Camila. E também, quando ela é Diane, ela meio que se duplifica também um pouco naquela casa lá também, né? Uhum. E tem as camadas que ela vai imaginando. A gente confunde também ela com aquela moça da lanchonete. Tem um rosto parecido com ela. Ela naquela casa nova dela lá, quando tá a chave azul, parece
parece que é realidade, daí a chave some, Sim. volta para um registro de... Então a interpretação tem que... Então, eu acho que a Naomi Watts teve um trabalho ali realmente muito complexo e pensar que eram atrizes desconhecidas do grande público. A Lara Herring, nascida no México, em 85 ela ganhou prêmio de Miss Estados Unidos, muito jovem, a Miss americana e tal, e tinha feito filmes B, filmes menores, assim, e daí no dia que ela ficou sabendo que o Lynch, pela Joanna Ray, que era a diretora de casting, ia fazer um teste com ela sofreu um acidente de carro de tão excitada que ela estava animada de fazer o teste. E daí quando ela pediu para ser no dia seguinte. E daí quando foi fazer o teste, o produtor falou assim, cara, você está sabendo da história do filme? Porque tem um acidente no filme também, que você sofre no começo já. Por isso até que ontem eu vim testar a cópia com o Carlos Eduardo Lourenço Jorge, que é crítico de cinema aqui da Folha. Ele falou que ele acha que o Lynch nesse filme foi uma espécie de prestidigitador, assim, quando ele conseguisse fazer meio que mágica e prevendo algumas coisas, tal, que extrapola só o lance de dirigir um filme, assim, né? Porque o Lynch também tem esse lado espiritual dele. Depois ele fez palestras sobre meditação transcendental, veio ao Brasil, tal. Então, assim, mas os atores têm um trabalho, as atrizes, né, têm um trabalho realmente excepcional, né? E a própria Laura Herring também meio que revisita o mito da atriz latina, né? Tem a imagem da Rita Hayworth, mas nunca de maneira depreciativa, eu acho, aos olhos do Lynch, né? E até a cena também das duas, a cena de sexo, eu acho que ele conseguiu filmar de uma maneira que não parece também meio que o ponto de vista masculino tentando explorar corpos femininos, que foi uma polêmica que teve no filme da Adele, A Vida de Adele, né? De 2013, que seria meio que um exibicionismo, né, pro diretor, um olhar masculino do diretor e tal. Ali não, eu acho que realmente tinha uma outra coisa, e até uma cena também, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, a Naomi Watts, aquela cena que ela se masturba, eu pensei, nossa, acho que eu nunca vi nenhum filme que uma personagem feminina se masturba desse jeito assim, e de uma maneira tão orgânica para a história, assim, tão necessária para a história, e filmada de uma maneira muito inventiva, né, muito forte, né. Sim. Não, é claro, você como diretor sabe muito mais trabalhar com atores e atrizes que eu, mas eu acho fascinante o trabalho dela, a performance da Naomi Watts, que de fato merecia uma nomeação, claro, o Oscar na verdade quer dizer bosta nenhuma, né? Mas enfim, porque o interessante é como ela transita entre diversos registros, que no começo ela, a menina ingênua, nós vemos, ela parece meio boba, até tão ingênua que ela é, e depois ela tem aqueles olhos apaixonados pela outra, nós vamos vendo que ela sai desse registro dessa menina meio deslumbrada, depois ela como uma garota apaixonada. E quando tem a reviravolta, a amargura dela, né, nós vamos observar no rosto uma personagem totalmente amarga, ou ela depois fritando de culpa e pensa no suicídio. Ela vai transitando entre diversos registros, né, assim como o filme transita entre diversos gêneros, ela também. E no caso a Laura Herring, eu acho interessante aquela cena que elas estão ensaiando para audição, porque a Laura Herring ela está muito mal ali, mas propositalmente mal, porque é claro, é alguém que perdeu a memória e tal, mas ela não parece uma atriz. É como se ela esquecesse que ela era inclusive atriz, né, porque talvez ela fosse atriz que os outros estavam procurando. E o interessante, por exemplo, da Naomi Watts, a força dela como atriz, é que a maneira como ela interpreta no ensaio com a Laura Herring é uma, e essa mesma cena é muito poderosa na cena da audição propriamente dita. Tanto que nós ficamos, assim como o Mr. Brown lá, o Wally, né? A gente tem vontade de bater palma para ela. Caramba, que ela é muito boa atriz. Ela é excelente, né? Então, acho no caso, não apenas ela, as musas lynchianas, por exemplo, a Isabella Rossellini, também, que ela está excelente no Veludo Azul, né? Ou aquela que faz Laura Dern, no Coração Selvagem, né? Meu Deus. Mas ela é uma excelente atriz. Todas elas no Twin Peaks, né? Eu achei interessante como ele vai transitando entre essas atrizes as mais diferentes, mas elas sempre mantêm essa marca porque elas estão em função da narrativa. Não é aquele filme para ela brilhar. Ela é como se ela estivesse em função daquilo e ela transita entre todos os registros do filme, né? Eu achei isso interessante. Você quer comentar, André? Mais algum comentário ou pergunta? Você? Boa noite, pessoal. Uma coisa interessante da estética do Lynch e dos fetiches dele, né, pensando aí também no Clube Silêncio, é a ideia do número musical, né, que vai sempre aparecendo, né? Você acabou de falar da Isabella Rossellini, né, que está lá no Veludo Azul, mas também, né, a Judy Cruz, né, em Twin Peaks. E é sempre interessante que esse número musical, em geral, vem seguido de algum tipo de revelação, né? Por exemplo, né, no caso de Twin Peaks, é a revelação do assassino da Laura Palmer, né?
Então o número musical está sempre presente. E outra coisa que eu fui, na verdade, reassistindo mesmo o Mulholland Drive, eu me dei conta disso. O Lynch ele tem um lance muito doido com a ideia de pessoas em situação de rua. Isso vai se repetir lá no Island Empire, né, que aparece a figura, e muito mais poderosamente na terceira temporada de Twin Peaks, né, que acabam ressuscitando, acho que o Ray, né, que é a contraparte ali do Dale Cooper, né? E acho que assim, é interessante pensar nesses fetiches do Lynch por elementos que se repetem em todas as obras dele, né? Ou na grande parte. Eu só queria fazer esse comentário assim mesmo. Não sei se vocês comentem alguma coisa, enfim. Deu pra ver que você é bem fã do Lynch mesmo, né? Isso aí. Muito legal. Acho que é bem isso, né? A Joanna Ray, que fazia a direção de casting pro Lynch, comenta que às vezes ela levava um álbum de fotos dos atores para ele, né? Que era um casting antes da internet, né? Então era com fotos, né, impressas e tal. E às vezes ele gostava de alguns rostos e falou assim: eu quero esse ator aqui. Daí ela comentava assim: olha, eu acho que essa pessoa aqui nem sabe atuar direito, viu? Porque eu achei só o rosto interessante na rua, assim, e tal. E não, mas não tem problema, tal. E dava um jeito. No Twin Peaks tem várias histórias assim, que às vezes ele estava andando de carro, via alguém na rua, parava, quer fazer uma parte e tal. O Bob também é um cara da equipe, né? Do Twin Peaks, que é o Bob na série. É aquele cabeludão, assim, acho que o rapaz do som. Ele olhou pro Bob e falou assim: cara, você tem uma cara muito massa, não topa fazer o Bob, né? E ele faz o Bob também. Então acho que o Lynch era bem generoso nesse sentido. Que é algo que ele herda, eu acho, do Fellini. O Fellini é um cineasta que ele admirava muito. Né? Por acaso eles nasceram do mesmo dia. Eu também. Sim, e eles se conheceram. 20 né? de janeiro. E eu acho que o Mulholland Drive, quando a gente pensa em filmes que abordam o mundo do cinema, né, o Marcelo falou do The Bad and the Beautiful, né, assim, estava escrito, e a gente comentou do Sunset Boulevard, mas não dá para ignorar que o Fellini talvez tenha feito o filme mais avassalador e maravilhoso sobre o ponto de vista de um diretor em crise, que é o Fellini 8,5. Né? Agora, o Lynch acaba fazendo, talvez, da ótica das atrizes, né, que é o Mulholland Drive, tentando chegar na indústria do cinema. Os dois filmes meio que se complementam de certa forma. E eles se conheceram na Itália, quando o Lynch foi fazer uma publicidade na Itália, começo dos 90, o Fellini já estava meio doente, já, mas aí conseguiu no hospital e conheceu o Fellini. Deve ter sido um encontro realmente, né, muito mágico. Assim. Mas é legal você ter observado isso mesmo, que realmente você vê que tem uns atores secundários, assim, coadjuvantes, que tem uma personalidade, mesmo sem falar nada. Né? Hoje eu estava reparando, quando aquele cara que mata sem querer lá, a mulher do outro lado e tal, quando ele está chegando num café, tem uma moça dando com ele, tem um outro cara de jaqueta preta, tal, né? E são sempre figurantes muito interessantes visualmente, assim. No Twin Peaks aí, como é uma série, então ele põe um monte, né? É impressionante mesmo. O assassino, aquele ator Mark Pellegrino, ele fez um monte de série depois. O assassino de qual? Esse ator fez muitas séries depois, o Mark Pellegrino. Ah, tá. Ah, sim, não conhecia exatamente esse ator. Né? Sim. O Ângelo Badalamenti, que é o autor da trilha sonora, que você comentou, José, também, ele tem uma parceria com o Lynch desde os anos 80, com o Blue Velvet, né? Depois ele fez aquela melodia que ficou imortal para a série Twin Peaks, né? E ele faz a trilha do Mulholland Drive e ele faz uma ponta. Ele é o cara que toma expresso lá e depois cospe o café. É o Ângelo Badalamenti fazendo ali. E o personagem dele é inspirado numa história que ele contou pro Lynch também, assim, que ele conheceu um cara numa reunião que não falava nada, e nem cumprimentou ele, ficava bravo e tal. O Lynch adorou essa história e botou no filme também. Né? E é legal que esse roteiro foi escrito realmente pelo Lynch sozinho, assim, também, né? Que teve algumas parcerias, igual o Twin Peaks, ele escreve com outro roteirista. Mas esse é o universo mesmo do Lynch, né? E dá para ver que é uma dramaturgia realmente muito particular, assim, muito singular, acho que de um artista plástico que também usou o cinema para se expressar e potencializou a linguagem do cinema, né? É isso, né? Pessoal, então acho que é isso, né? O debate, o bate-papo foi muito legal, rendeu várias questões. Agora chegamos ao momento, então, tão esperado do sorteio para ganhar um cartaz, olha só. Né? Então, onde ficou o copinho que vocês... Devolveu ali, o copinho? Ah, tá. O copinho que tem os outros números está aqui, ó. Vocês estão participando do sorteio ou não? Você está, não está? Meu marido está, então não vou sortear. Ah, sobrou, né? Alguns números sobraram, então pode ser que a gente vai tirar algum aqui que não tenha, tá? Então, quer tirar, André, um número? Então, não, porque eu sou pessoa interessada. Então, vamos lá, Gustavo. Você não está participando? Olha só. Vamos ver se vai ter alguém presente. Ó. Qual é o número? 68. 68. Tem alguém com 68? Deu? Aê, temos o vencedor.
Olha só, ganhou o cartaz aqui, original desse relançamento. Como você chama? João. Então, João ganhou aqui o cartaz, pessoal. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a presença de vocês nesse feriado, né? Conforme a gente falou na abertura. A gente está muito feliz que é uma celebração dos 10 anos do Cineclube, né? Com essa sessão com bastante gente, com a cópia linda do David Lynch. Agradecer aos professores André Cachel e Gustavo Ramos, que são professores da UEL. Quem quiser acompanhá-los lá quando tiver eventos da UEL também, né? Em breve talvez deve ter evento da Filosofia e Cinema, né? Segundo semestre, talvez a gente faça parceria aqui com o Vila Rica. Gustavo já está sempre aqui também com a gente do Vila Rica. E é isso. A gente ainda não sabe a programação de maio do Cineclube, talvez seja estreia de curtas locais. Hoje também está esperando. Foi anunciado que vai ter uma reexibição do Paris, Texas, em Copa Restaurada no Brasil. Só que a distribuidora está segurando para lançar. Então, em algum momento vai sair o Paris, Texas em 4K restaurado e a gente faz uma sessão aqui no Vila Rica. Então é isso. Quem quiser então rever na terça-feira à noite, vai ter nova exibição do Mulholland Drive. Quem quiser convidar para os amigos assistirem também, pode convidar, que realmente é uma experiência muito boa. É isso. Obrigado, então. Até mais. Valeu. Obrigada, galera.